Você já se sentiu como se estivesse caminhando pelo vale das sombras, sobrecarregado pelos desafios da vida, pelas lutas sem fim, e se perguntou onde estaria Deus nesses momentos difíceis? Você realmente entende o que significa para o Senhor ser seu pastor e quais responsabilidades e privilégios isso implica? Hoje, eu te convido a se juntar a mim enquanto exploramos algumas verdades profundas do Salmo 23, que não apenas ajudarão você a começar seu dia da maneira certa, mas também te darão uma revelação e um entendimento profundo da palavra de Deus. Vou também fazer uma oração poderosa com você em nome de Jesus. Então, assista até o fim e abra seu coração para receber as bênçãos e favores que só Deus pode conceder. Meus queridos amigos, vamos embarcar em uma jornada transformadora através de um dos capítulos mais poderosos da Bíblia, o Salmo 23. Serão entendimentos guiados pelo Espírito Santo como você nunca viu. Por meio disso, buscaremos descobrir como esses antigos versículos podem trazer nova vida para nossas situações modernas. No livro de Isaías 40, versículo 8, as Escrituras dizem: a relva seca, a flor murcha, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. De fato, as verdades eternas encontradas no Salmo 23 são tão relevantes hoje quanto eram há milhares de anos. Vamos explorar os 6 versículos profundos desse salmo, desbloqueando seus tesouros e aplicando suas verdades em nossas vidas. Cada versículo serve como uma luz guia, oferecendo conforto, segurança e motivação. Ao explorar essa passagem, desvendaremos as camadas maravilhosas de seus significados, transformando a maneira como começamos nossos dias e vivemos nossas vidas. O Salmo 23, verso 1, nos diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Meus amigos, podemos ver que o primeiro versículo começa com uma declaração de guarda divina. Feche os olhos e diga: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deixe essas palavras penetrarem profundamente em seu espírito. O primeiro versículo deste salmo não é apenas uma imagem poética, é uma verdade na qual podemos ancorar nossas vidas. Pense nisso por um momento. O que fazem os pastores? O papel principal de um pastor é guiar, proteger e prover para seu rebanho. Então, quando Davi escreveu essas palavras, ele falava por experiência própria. Ele foi pastor antes de ser rei. Assim como Davi cuidava de seu rebanho, ele entendia que Deus cuidava dele. O relato de Davi e Golias em 1 Samuel 17 nos mostra como Deus protegeu Davi quando ele enfrentou desafios enormes, assim como um pastor faria. Estar aos cuidados do bom pastor significa que temos uma abundância de graça, provisão e amor. Nosso papel é segui-lo. Jesus nos disse em João 10, versículos 14 e 15: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ao reconhecer Jesus como nosso pastor, reconhecemos seu sacrifício e a vida eterna que ele nos concede. Meus amigos, ao longo do seu dia, lembrem-se disto: fazer do Senhor seu pastor não é meramente uma declaração de fé, é um estilo de vida de rendição e confiança, sabendo que Ele tem seus melhores interesses no coração. Vamos avançar para a serenidade e provisão capturadas no segundo versículo: deitar-me faz em pastos verdes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Pastos verdes e águas tranquilas representam lugares de conforto, nutrição e paz. Em nosso mundo acelerado, o estresse e os desafios parecem sempre presentes, mas Deus nos promete locais de descanso se o seguirmos. Deus quer que experimentemos descanso e nutrição espiritual. Em Êxodo 16, quando os israelitas estavam vagando no deserto, Deus forneceu o maná do céu. Isso foi sustento físico, sim, mas também uma lição sobre confiar em Deus. Note que eles não podiam armazenar o maná para uso futuro. Eles tinham que confiar em Deus para provê-los a cada dia. Como os israelitas, Deus provê maná em nossas vidas. Às vezes, é uma palavra de encorajamento quando estamos desanimados. Outras vezes, pode ser uma ajuda inesperada quando estamos necessitados.
O segundo versículo também faz referência a águas tranquilas, que significam paz emocional. Jesus acalmou a tempestade em Marcos 4, versículos 37 a 39. Vemos Jesus demonstrando sua autoridade sobre as tempestades naturais e metafóricas em nossas vidas. As águas tranquilas só são possíveis quando deixamos Jesus tomar o controle de nossas vidas, acalmando as tempestades que nos perturbam. O ato de ser conduzido a águas tranquilas também implica orientação. Quando os israelitas saíram do Egito, Deus não os abandonou. Ele os guiou através de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, conforme registrado em Êxodo 13, versículos 21 e 22. Ele lhes deu direção. Da mesma forma, Deus promete nos guiar quando permitimos que Ele nos lidere. Seguimos para o terceiro versículo: refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Em nossas vidas, enfrentamos inúmeros desafios que podem sobrecarregar nossas almas. Talvez, como Jó, você tenha perdido algo ou alguém querido. Talvez, como o filho pródigo em Lucas 15, versículos 11 a 24, você tenha se desviado e esteja buscando a restauração de Deus. Aqui, Deus nos assegura que Ele pode restaurar nossas almas. A restauração de Deus é abrangente. Não se trata apenas de recuperar o que foi perdido, mas de ser feito completo novamente. Talvez, como o filho pródigo em Lucas 15, versículos 11 a 24, você tenha se desviado e esteja buscando a restauração de Deus. Aqui, Deus nos assegura que Ele pode restaurar nossas almas. A restauração de Deus é abrangente. Não se trata apenas de recuperar o que foi perdido, mas de ser feito completo novamente. O relato de Naamã em 2 Reis 5 apresenta uma imagem vívida de tal restauração. Naamã era um poderoso comandante do exército sírio, mas também era leproso. Um simples ato de obediência à instrução de Deus, através do profeta Eliseu, levou não apenas à sua cura, mas também ao seu reconhecimento do verdadeiro Deus. Sua alma foi restaurada em múltiplos níveis. Deus também promete nos guiar nas veredas da justiça. Lembremos de Daniel, um homem íntegro que foi lançado na cova dos leões por sua fé inabalável. Daniel 6 conta sua história. No entanto, mesmo lá, Deus o preservou. Daniel foi guiado em um caminho de justiça, não porque fosse perfeito, mas porque estava comprometido em fazer a vontade de Deus. Observe a frase por amor do seu nome. Deus nos guia não para a nossa glória, mas para a sua. A fuga dos israelitas do Egito em Êxodo 14 ilustra isso. Deus ganhou glória quando ele abriu o Mar Vermelho e levou o seu povo à segurança. O exército perseguidor de Faraó, ao ver esse grande ato, reconheceu o poder de Deus. Seguimos para o quarto versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Note a frase sombra da morte. Todos sabemos que sombras podem ser assustadoras, mas elas não são uma coisa viva. A sombra da morte é, portanto, um reino que pode sinalizar perigo, mas não precisa significar o fim. Vamos considerar Sadraque, Mesaque e Abednego no livro de Daniel 3. Eles foram literalmente lançados em uma fornalha ardente, um vale da sombra da morte, se é que já houve um. No entanto, saíram ilesos. Eles puderam atravessar isso porque sabiam quem caminhava com eles. A vara e o cajado de Deus significam disciplina e orientação. Hebreus 12, versículos 5 e 6, nos diz: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele fores repreendido, pois o Senhor corrige a quem ama. Pode parecer contraditório dizer que a disciplina é reconfortante, mas neste caso mostra que Deus nos ama o suficiente para nos corrigir, garantindo que andemos no caminho certo. O cajado, frequentemente usado para apoio e guiar as ovelhas, significa o papel de apoio de Deus em nossas vidas. Deus não apenas nos corrige, mas também nos apoia. Ele é nossa rocha, nosso alicerce. Vemos isso na vida do apóstolo Paulo, que suportou várias dificuldades, incluindo naufrágios, espancamentos e prisões. Apesar de suas provações,
Paulo encontrou conforto na orientação e presença de Deus, declarando em 2 Coríntios 12, verso 9: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus amigos, ao mergulharmos nesses versículos do Salmo 23, vamos permitir que suas verdades transformem nossas vidas. Que possamos encontrar conforto, orientação e paz no Senhor, nosso pastor. Que a sua palavra permaneça para sempre em nossos corações, guiando-nos e fortalecendo-nos em cada passo de nossa jornada. Que Deus abençoe cada um de vocês abundantemente, em nome de Jesus. Amém.